Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, boa noite. Tem início a sessão solene que visa tratar e falarmos acerca do Dia Municipal da Reforma Protestante, os 500 anos da Reforma Protestante, de acordo com o requerimento número 040/2017, de autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima, vereadora Cátia Pires, enviada e aprovada pela mesa diretora desta Casa Legislativa e pelos demais vereadores, em conformidade com a lei também ordinária, lei ordinária número 1386, de 27 de setembro de 2017, de autoria também da vereadora Cátia Pires, sancionada pelo excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha. Em nome da presidência desta augusta Casa Legislativa, formulamos boas-vindas aos presentes, ao tempo que solicitamos a gentileza dos senhores que mantenham silenciosos ou desativados os vossos celulares durante esta sessão solene. Convidamos para o dispositivo de honra as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor vereador Abdene Salustiano da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal. Excelentíssima senhora vereadora Cátia Carvalho de Lima, vereadora Cátia Pires, propositora da presente sessão solene. Excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Albert Dixon. Reverendíssimo pastor Marcelo, da Igreja Batista Zona Sul, em Nova Parnamirim. Pastor Charles Casas de Quadros, primeiro secretário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e secretário municipal adjunto de obras e saneamento. Na oportunidade, Dr. Charles representa o presidente da ADEPAR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parnamirim, pastor Elinaldo Renovado de Lima, que se encontra em viagem ao exterior. Neste momento, senhoras e senhores, em posição de respeito, cantaremos o hino nacional. Letra de Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, seguido do hino do município de Parnamirim, de composição da professora Terezinha Martins da Silva.
haste do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza de elaborar, entre outras vidas, de Brasil a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil florando a América, iluminando o sol do novo mundo, porque a terra mais árida, desde os olhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, lacrada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, os serpes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a lua, nem teme quem te adora a própria morte, terra morar, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Podeis sentar. E cerimonial informa que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo através da rádio e TV Câmara. No plenário encontram-se os vereadores Tiago Cartacho, vereador professor Ítalo Siqueira, vereadora professora Vandilma Maria de Oliveira e a vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Abidene Salustiano da Silva, vice-presidente desta Casa Legislativa. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido a vereadora Ana Michele para fazer a leitura da Bíblia. Boa noite a todas e a todos.
A leitura bíblica encontra-se em João 3, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque Ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Glória a Deus. Em 31 de outubro de 1517, o alemão Martinho Lutero, ex-monge católico, apresentou 95 teses ou propostas de mudanças na igreja. O reformismo de Lutero acabou criando o protestantismo, com os seguidores espalhados por todo o mundo. Vereador, presidente Abidene Salustiano. Convido a vereadora Cátia Carvalho de Lima, autora do requerimento desta sessão solene, para presidir a presente sessão. Senhor presidente, eu vou pedir permissão para usar a tribuna. Em tempo, registramos a presença, o convidamos para o dispositivo de honra, o excelentíssimo senhor deputado estadual, Jacó Jacome. Senhor presidente, senhor deputado estadual Albert Dixon, senhor deputado estadual que aqui chega nesse momento, deputado Jacó Jacome, o adjunto da Secretaria de Obras e aqui representando o pastor Elinaldo, doutor Charles, e o meu querido pastor Marcelo, da Igreja Batista Zona Sul de Nova Parnamirim. Quero saudar na pessoa do pastor Kleber, da Igreja de Cristo, todos os pastores aqui presentes nessa noite. Saudar na pessoa da pastora Simone, todas as pastoras aqui presentes. Saudar a irmã Valéria, missionária, saudar todas as missionárias aqui presentes nessa noite tão importante. Farei aqui um breve resumo da importância desse momento, me retratando um pouco a história de Martinho Lutero. Quero também agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, vereador Italo Brito, vereador Tiago Cartacho, vereadora Ana Michele e vereadora Vandilma, que prestigiam nesse momento essa sessão solene. Relata a história que John Roster, quando condenado à morte na fogueira, já profetizava com as seguintes frases: podes matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará o cisne que não poderão queimar. 102 anos após esse relato de John Roster, de ser queimado na fogueira, nasce o cisne que foi batizado de Martinho Lutero. Martinho porque nasceu no dia de Martinho, que afixou as 95 teses contra as indulgências
ato que gerou a grande reforma. De família humilde, o pai sempre o ensinou a ajoelhar-se e a rogar a Deus, que está em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Sempre foi afeito aos estudos, chegando a se tornar doutor em filosofia. Já seu pai sonhava em vê-lo formado em advocacia. E foi grande a decepção quando Martinho anunciou que ele gostaria de ser padre e que seria padre. E tornou-se monge agostiniano. Certo dia no convento achou uma Bíblia acorrentada, presa a correntes. Assim mesmo passou a lê-la diariamente, jejuando e orando em busca da salvação de sua alma. Foi ordenado padre e seu pai assistiu à sua primeira missa e reconciliou-se com seu filho. Sua alma ardia com o fogo do céu pelo conhecimento do Cristo. Dedicou-se ainda mais aos estudos das Escrituras. Em suas orações juntava grandes multidões. Em determinado dia, um frade conhecido como Luz do Mundo disse, abre aspas, esse padre humilha todos os padres, e há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra que ninguém pode refutar, mesmo atacando com todas as armas da filosofia. Lutero pregava diariamente, às vezes chegava a pregar 3 vezes ao dia. A ideia era conduzir seus ouvintes ao Cordeiro de Deus, e nas suas orações, Deus o revelou que o justo viverá pela fé. Lutero não pregava virtude, ele as praticava. Em outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses que correu o mundo para um debate público e onde pregava em Cristo, que Cristo requeria o arrependimento e a tristeza do pecado, não a penitência. Lutero não atacava a igreja romana, e sim defendia o Papa contra os vendedores de indulgências, depois de também denunciar a corrupção que viu em Roma. Sua alma aderiu ainda mais à Bíblia. Foi ameaçado de morte, de morrer na fogueira, mas conseguiu fugir. Tornou-se um mito popular por causa dos seus discursos. Foi excomungado pelo Papa. Deus usou o imperador, que enviou cavaleiros encapuzados e o resgataram da prisão, e que já estava arquitetada, e o escondeu no castelo de Walterburg, onde continuou seus escritos, usando o codinome de Cavaleiro Jorge. Sua maior obra foi entregar a Bíblia ao povo. O reformador conhecia a Bíblia como ninguém, e o Espírito Santo o inspirou todo o tempo. A reforma protestante contribuiu de uma forma ampla para a nossa vida, para a vida de todos os cristãos, sejam eles protestantes ou não. E no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero fixou nas portas das igrejas de Wittenberg as 95 teses contra a venda das indulgências, a data ela marca o início da reforma protestante e de um novo momento na história da humanidade. Nenhum aspecto de vida humana ficou intacto, pois abrangeram transformações políticas, econômicas, religiosas, morais, filosóficas, literárias, e nas instituições foi de fato uma volta e uma reconstrução do norte, afirma o escritor Hebe Frederick. Na educação, os impactos foram determinantes. Na Idade Média, a igreja era a única responsável pela organização e manutenção da educação escolar. A partir do século XVI, surgiram as nações-estados que se opuseram ao poderio universal do Papa e formou-se a classe média. O historiador e professor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, reverendo José Carlos de Souza, explica que o comércio, a atividade pública e as próprias igrejas, entre muitos outros setores, possuíam demandas que requeriam cuidadoso preparo
toda mudança social traz novos desafios. Certamente, por essa razão, Lutero sentiu-se impelido para falar e pronunciou-se de modo enfático sobre a necessidade das autoridades civis investirem na educação, avaliou ainda o professor. Nesse contexto, os movimentos da Renascença e da Reforma são precursores de profundas mudanças na concepção do ensino. A educação começa a visar de modo claro e definido a formação integral do homem, o seu desenvolvimento intelectual, moral e físico. Conta também o professor Rui Afonso da Costa Nunes. A contribuição da reforma no contexto educacional é tamanha que, de acordo com o educador espanhol Lourenço Luzuriaga, a educação pública teve a origem nesta época. O movimento já estimulava a educação pública, universal e gratuita, para quem não poderia custeá-la. E surgiu, dentro da reforma, os 5 princípios básicos da educação protestante, da reforma protestante. E a reforma protestante, ela diz que foi a mão de Deus, fazendo com que as trevas cobriram por longo tempo as verdades bíblicas que fossem dissipadas. Esses 5 princípios básicos foram o instrumento de Deus com sua mão. São eles: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Nos dias atuais, Deus ainda inspira homens e mulheres. E alguém pode nos perguntar por que razão criar uma lei municipal instituindo no calendário da nossa cidade o Dia Municipal da Reforma Protestante. E Deus, Ele inspirou o pastor Marcelo me inspirou e eu apresentei nesta casa esse projeto, onde já foi aprovado por unanimidade de todos os vereadores, já foi sancionada pelo prefeito Rosano Taveira e hoje é lei municipal na nossa cidade, o Dia Municipal da Reforma Protestante. E essa sessão a primeira de muitas que virão, é exatamente para que possamos conversar, dialogar, encontrar e estudar o que aconteceu após a reforma. Depois da reforma de Lutero, o que é que nos trouxe na área da educação, da saúde, da assistência social, no nosso dia a dia. E hoje o nosso palestrante, o nosso pastor Marcelo, vai falar exatamente sobre esse assunto. Então, desde já, eu quero agradecer a todos os pastores que estão presentes nessa sessão solene. Sei que é um dia de segunda-feira, à noite, difícil, né? Cada um tem os compromissos, mas para ouvir o que Deus tem para nos falar, não existe hora, não existe dia, e só existe a vontade de querer ouvir a palavra de Deus. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes e que possamos ter uma noite maravilhosa e que o Espírito Santo esteja conosco durante toda essa noite. Muito obrigada a todos. Louvado e agradecido seja o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, assistiremos à apresentação musical pelo coral da Igreja Batista Zona Sul, comunidade de Nova Parnamirim, que vai nos apresentar duas apresentações musicais, sob a regência
do meu xará, Eliseu Santos, maestro, que vai exaltar o nome santo do Senhor Jesus com o hino dos 500 anos da Reforma Protestante e o hino Salvo por Jesus na continuidade. Em tempo, registramos e o convidamos para a extensão da mesa o pastor Williams França, pastor coordenador da Igreja Assembleia de Deus, setor 4, Igreja Polo de Boa. Convidamos ainda o pastor André da Igreja Verbo de Vida para também compor a extensão da mesa. Na sessão solene, alusiva ao Dia Municipal da Reforma sobre a autoria da proposição da vereadora Kátia Pires. Ouçamos com o coral da Igreja Batista Zona Sul e a regência do maestro Eliseu Santos, 500 anos da Reforma Protestante, e em seguida, Salvos por Jesus. Ouçamos.
ouçamos salvos por Jesus. Regência do maestro Eliseu Santos. De Jesus a doce voz, ouvi eu pecador, aceitei de coração a Jesus meu Salvador.
Coral da Igreja Batista Zona Sul de Nova Parnamirim. Convidamos em tempo para a extensão da mesa o pastor Júnior, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Senhoras e senhores, nesse momento ouviremos a saudação pelo pastor, advogado, secretário da igreja, secretário adjunto do município de Obras e Saneamento, que representa na oportunidade o reverendíssimo pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Parnamirim. Para a saudação, convidamos o pastor Charles Casas de Quadros. Vereadora Abidene, vereadora Cátia Pires, propositora dessa sessão solene, vereadora Vandilma, vereadora Ralessa, vereadora Ana Michele, vereador Ítalo, vereador Tiago, meus irmãos pastores, minhas irmãs e meus irmãos aqui presentes. Desejo saudá-lo como fazem os crentes. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer que é uma honra estar presente nessa sessão, vereadora, e dizer também que estou muito alegre de que o Legislativo de Parnamirim tenha se lembrado desse tão grande dia, o dia da Reforma Protestante. Eu não vou falar daqui do cisma de igrejas, não, mas daquilo que a Reforma possibilitou a cada um de nós. Agora nós podemos dizer que só há um Cristo, só um mediador, Jesus Cristo. E pela fé que tenho, e pela fé na Escritura, que diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, lá estaria, eu creio que o Senhor Jesus está neste lugar, porque há um povo santo aqui. E nós podemos dizer que há uma verdade só, que está na Bíblia Sagrada. Podemos dizer que há uma só fé. Podemos dizer que a salvação, ela é de graça para nós, mas não foi de graça para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pagou aquilo que eu não podia. E hoje nós estamos aqui anunciando isso. A Reforma Protestante não foi a criação de uma igreja. Martinho Lutero não queria fazer uma igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica. Na impossibilidade, nós estamos continuando esta obra. Mas o Senhor Deus, quando olha do céu, Ele não vê uma igreja, uma denominação, Ele não vê uma placa, mas a Igreja dos Santos, que aqui está representada. Seja Assembleia de Deus, seja Batista, seja Presbiteriana, seja qual for, nós somos santos e caminhamos para o céu. Eu quero terminar agradecendo mais uma vez ao nosso Legislativo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Face a importância deste evento e, para tanto, convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Albert Dixon. Dr. Albert representa a Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente Ezequiel Ferreira de Souza e os demais pares daquela augusta Casa Legislativa. Obrigado. Como disse meu amigo Charles, a paz do Senhor a todos, amém? Dizer isso numa Casa Legislativa é muito bom. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Natal por 2 anos. E só antes de saudar a mesa, eu gostaria de dizer que nós instituímos ali algumas coisas, por exemplo, importantíssimas. Leitura anual do prefeito. Tínhamos que ter presente o querido representante dos pastores, na época
ainda é pastor Martim, pela primeira vez. Interessante que o bispo, o arcebispo da Igreja Católica, chegou para mim e disse: ó, a Câmara Municipal de Natal tem 400 anos. A Igreja Católica nunca foi chamada aqui nem para fazer bênção. E você, evangélico, trouxe eu para fazer a bênção juntamente com o pastor Martim. Então isso faz com que nós, cristãos, refutamos essa conversa de que agora recentemente a liberação dos santos mártires de Uruaçu e de Cunhaú trouxe à tona de que os evangélicos é que fizeram o martírio. Aquilo é conversa de carochinha, porque o evangélico nunca, pela lei da Bíblia Sagrada, iria matar ninguém. Então isso prova que nós evangélicos temos feito a diferença. Eu queria, antes dessa introdução, agradecer o convite da vereadora Cátia e parabenizar, porque essa proposição é uma proposição de extrema importância para a cidade de Parnamirim, pela relevância que é a cidade de Parnamirim, que é considerada tanto Parnamirim quanto Ipanema, quanto Serra do Mel, para quem não sabe, são as cidades do Rio Grande do Norte que tem mais evangélico. O Ipanema, eu fui agora recentemente em Ipanema, o pastor deputado Jacó conhece muito bem, é uma das cidades que tem mais evangélicos, Serra do Mel e também Parnamirim. Acredito que seja quase 30% da cidade é evangélica e não poderia deixar passar um dia tão importante como era o 31 de outubro. Então eu gostaria de parabenizar. Uma salva de palmas para a vereadora Cátia, né, que fez essa proposição. E essa salva de palmas é extensivo a todo o povo de Parnamirim. Eu gostaria de apenas concluir, o presidente me deu 1 minuto e meio, já passou 1 minuto, então eu tenho meio minuto ainda, né, Abidé? Saudar ela, extensiva a todos os vereadores, saudar meu colega deputado Jacó, que também é evangélico. Deputado Jacó, eu fui pequenininho, ele tem 20 e poucos anos, eu tenho 45. Desses 45, eu tive o privilégio de passar 30 anos como evangélico. Eu me converti aos 15 anos ali na Presidente Bandeira. Rever Eliseu aqui é muito bom, esse maestro querido, porque ele foi meu professor de bioquímica na Faculdade de Medicina. E ali, quem dizia que era evangélico, cientista que ele é um cientista. Você dizer evangélico era 007 antigamente, né? Hoje não, a gente levanta a mão e diz: eu sou evangélico. É verdade, Eliseu? Então, nós que somos cristãos, nós temos feito a diferença. E falar de reforma protestante é falar de um homem corajoso chamado Lutero. Lutero, no momento de crise da Igreja Católica, no momento de venda de indulgências que acontecia naquela época, 500 anos atrás, ele tomou uma decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus que paira sobre a terra. Ele tomou uma decisão de colocar teses contra uma coisa que estava errada. E diante disso iniciou-se a reforma protestante nesses 500 anos. E no momento de crise você tem 2 caminhos. Quando a gente pensa, eu sempre quando passo por Emaús, eu lembro daquele trajeto, pastor Williams, de que quando Jesus e os 2 discípulos, num momento de crise, que foi a morte de Cristo, tomou uma decisão de sair de Jerusalém para Emaús. No momento de crise não é para tomar decisão. Só toma decisão se o Espírito Santo de Deus estiver lhe orientando, como foi Lutero. Ali aqueles discípulos tomaram uma decisão de descer para Emaús. Para você ter ideia, num caminho para Emaús, eles não conseguiram escutar e nem ver Jesus Cristo. Chegou ao final, reconheceu Jesus Cristo. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise no Brasil. E esse momento é um momento importante da Igreja Evangélica, pelos 500 anos. E a Câmara Municipal de Parnamirim, não só ela, mas a Assembleia Legislativa, hoje teve uma sessão solene de propositura do deputado Jacó. Teve a sessão solene e amanhã nós teremos a sessão da Câmara Municipal de Natal de propositura da vereadora Carla Dixon, que é minha esposa lá em Natal. Então esse é um momento sublime na Igreja Evangélica e eu queria parabenizar não só a vereadora Cátia, extensiva a todos os vereadores, mas a toda a população de Parnamirim, a todos que estão aqui. Dizer que a Assembleia Legislativa, temos 2 deputados evangélicos, eu e o deputado Jacó, estamos ali na luta, né, constante pela preservação da família. Recentemente chegou um projeto de lei lá, o ano passado, em qual eu fui relator, que instituía a questão da homossexualidade nas escolas. E eu estava entrando num plenário aqui e vendo uma foto que mandaram para mim da Coca-Cola, né,
fazendo propaganda com relação a tudo isso que está acontecendo com relação à homossexualidade. Nós precisamos proclamar que o Evangelho é homem e mulher. Deus não criou Adão e Ivo, e sim Adão e Eva. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado pelo convite, da vereadora Cátia. E eu gostaria de saudar também, em nome do meu partido, aqui tem muitos Eliseus. O Eliseu número 1 ali, o maestro, e o Eliseu número 2 aqui, não sei se 1 ou 2, mas é meu presidente hoje do PROS a nível de Parnamirim, Eliseu Varela, que é o cerimonialista aqui, que é dessa casa. Então eu gostaria de agradecer pelo carinho e pela hombridade que teve conosco aqui. Obrigado a todos. Ouviremos agora, nesse momento, a palavra do deputado estadual, excelentíssimo senhor Jacó Jacome. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, meus companheiros pastores, esposas, líderes, irmãos, irmãs, membros, simpatizantes, familiares, cumprimentar os vereadores na pessoa da propositora vereadora Cátia, presidente vereador Abdene, cumprimentar o vereador Tiago Cartacho, vereador Ítalo, vereadora Ralessa, vereadora Vandilma, vereadora Ana Michele, cumprimentar o representante do pastor Elinaldo, porque o justo viverá pela fé. O nosso irmão Martinho Lutero, incomodado com as suas dúvidas sobre o que seria a justiça de Deus, vivia um tormento constante em uma vida enclausurada como monge agostiniano e não conseguia responder aquilo que lhe atormentava. E ele vivia se martirizando porque essa frase, a justiça de Deus, lhe perseguia de dia e de noite. A busca por ser santo, qual era a tônica da igreja da época, século XVI, eu acho que todos estão contextualizados, mas vale a pena relembrar. É um período em que o poder religioso da igreja era mais forte do que o poder político da época. Dominava-se o clero, dominava-se os mecenas, dominava-se o senado, os políticos saíam da igreja católica. Leitura universal não existia. Não existia acesso à Bíblia. Aliás, os fiéis na época não viam nem o rosto do padre ou de quem fazia homilia na igreja, porque eles ficavam de costa para o povo, porque tinha um lugar reservado ao povo e lá na frente tinha um lugar reservado à elite. E Martinho Lutero estava nesse contexto, em uma vida que talvez confortável, mas Deus, na sua presciência, já tinha colocado o Espírito Santo para pôr dúvidas na mente de Lutero. E ele buscava a cada dia satisfazer a justiça de Deus. Como?
por obras. Foi isso que ele foi ensinado. E nós sabemos quem foi que satisfez a justiça de Deus. Foi Jesus na cruz do Calvário, mediante o derramamento do seu sangue. Mas ele, como um intelectual, ele tinha condição de ler, de interpretar. E ele foi ler o livro de Romanos. E no livro de Romanos, ele teve uma verdadeira conversão ao Evangelho. No livro de Romanos, ele se encontrou com a verdadeira mensagem redentora do Evangelho. E ele viu que o justo vive não pelas obras, mas pela fé. Ele viu que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ele viu que as obras não eram suficientes. Foi aí que o Espírito Santo iluminou a mente de Lutero. Ele propôs aos seus líderes um grande debate. Propôs fazer uma reforma, não era protestante, mas uma reforma interna da igreja a qual ele amava. Ele nunca quis fundar uma religião. E até chegar ao ponto de se fazerem uma reunião e decretarem a excomunhão. É assim que se chama? Excomungar. A igreja excomungou Martinho Lutero oficialmente. Só a partir daí é que ele decidiu, e eu acho que Deus estava naquele negócio, para ele colocar no portal de Wittenberg, uma cidade que tinha aproximadamente 3.000 pessoas, hoje tem 50, é uma cidade bem menor do que Parnamirim, e usado por Deus, ele coloca ali as 95 teses, 5 bases fundantes, que nós hoje só devemos agradecer a Deus, por acreditarmos que somos salvos mediante a fé, mediante o sacrifício. Só a Deus devemos dar glória, por meio da graça, e isso tudo é uma bênção que Deus nos deu. A nossa igreja de hoje pode continuar sendo reformada, mas a reforma protestante de 1517 foi, depois do advento da vinda de Jesus, o marco mais importante no cristianismo. A revolução não foi somente espiritual. Se hoje nós podemos ter acesso à Bíblia, porque ela se tornou universal, nós podemos também dizer que houve uma revolução geográfica, uma revolução cultural, uma revolução educacional. À época também as escolas não tinham a liberdade de camponeses terem acesso à educação. A partir daquele momento, até estados nacionais, como a Holanda, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, foi ser criado. Então, além da revolução cultural, que através da leitura universal, houve a revolução espiritual, houve a revolução educacional e a revolução geográfica. Eu creio, vereadores, presidente, vereadora Cátia, que a data da reforma, ela é muito mais do que um marco na nossa vida. Ela é uma mensagem que nós precisamos perpassar por todas as gerações. A geração de hoje, que é fria, os jovens que não encontram motivação de aceitarem a Jesus. Uma luta que a igreja trava constante contra a mídia materialista, pornográfica. E a igreja caminha por um lado. A igreja caminha para o céu. Aquilo que Lutero queria, aconteceu. Era que todos nós entendêssemos que por mais que você tenha boas obras, que por mais que você ajude aos pobres, que por mais que você ajude a sua família, isso não é suficiente para você ser salvo. A salvação somente pela fé. Portanto, Eliseu já chegou aqui, ele acha que eu não entendi.
eu sei que ele quer que eu encerre. Essa sessão, ela é por demais importante. Em uma cidade muito evangelizada, como Parnamirim, a mensagem da reforma deve ficar nos nossos corações, para que isso não morra. Um coral tão lindo como esse, que fez aqui uma lindíssima exposição de um hino, isso merece ser filmado, mostrado em mídias sociais, na televisão, porque a reforma de ontem é a nossa salvação de hoje. Talvez podíamos estar hoje totalmente distantes do Evangelho, porque não teríamos acesso à palavra de Deus. Mas Deus, com os seus desígnios, preservando o seu povo, usando o instrumento que Ele quer usar, Ele usou a figura de Martinho Lutero. E tem gente que engana-se, que pensa que a reforma é para exaltar uma figura humana. Martinho Lutero foi um protagonista, um homem corajoso, um homem usado por Deus e ousado. Mas o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que a exaltação de um homem. É anunciar a Parnamirim e ao Rio Grande do Norte que o justo viverá pela fé. Muito obrigado. Queremos, nesse momento, abrir aqui o espaço, senhor presidente, senhora propositora da audiência pública, para uma questão de utilidade pública. Um veículo UP preto, placa OWB 3665. Seria bom que o proprietário fosse até o local. O vidro do carro está aberto, o som ligado e um lugar bastante exposto, do lado de fora do estacionamento da Câmara. UB preto, placa OWB 3665. Não sei se é de alguém que se encontra no recinto. Senhoras e senhores, em tempo registramos e convidamos para a extensão da mesa o reverendíssimo pastor Joel Medeiros, da Igreja de Cristo no Brasil, Congregação da Boa Esperança. Convidar também para a extensão da mesa o pastor Clebson, da Igreja de Cristo, Kleber, da Igreja de Cristo, da comunidade Cidade Verde. Ouviremos nesse momento uma saudação breve do vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. Vereador Tiago Cartacho é neto de um dos pioneiros do trabalho de evangelismo em Parnamirim, o saudoso Francisco Dantas Cartacho. Boa noite a todos. Primeiramente, paz do Senhor a todos também. Saudar o presidente interino, a Abdene, está conduzindo essa sessão. Em nome dele, saudar os demais vereadores. Saudar a vereadora Cátia, propositora dessa sessão solene. Saudar os pastores, no nome de Charles, que está representando o pastor Linaldo, os que estão na mesa, o pastor Marcelo também, né? Saudar o pastor Williams, em nome dele, os demais representantes pastores aqui também na mesa. Saudar a Marcos Evangelista, em nome dele, saudar toda a plateia. E dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para falar um pouco sobre os 500 anos da Reforma Protestante. A salvação é somente pela fé, não apenas pelas obras praticadas pelos cristãos. Isto era uma das 95 teses levadas por Martinho Lutero à Igreja Católica no século XVI.
Ele acreditava que para obter a salvação e perdão não precisava de indulgências e tornou público suas teses, criando assim, em 31 de outubro de 1517, um movimento de renovação cristã, após a excomunhão pelos agentes do Papa Leão X. A história é bem conhecida já. Alguns aqui já falaram sobre ela, inclusive a vereadora Cátia explanou muito bem essa história. O deputado Jacó, também, o deputado Albert, já falou sobre essa história. E, inclusive, para nós, o que significa o dia a dia, a questão dos 500 anos da Reforma Protestante? Na minha concepção, saber que o livro mais lido da história, o livro mais atual e o livro que representa mais de 2,18 bilhões de pessoas em todo o mundo, a Bíblia, foi um dos maiores avanços da Reforma Protestante. Antes a Bíblia só podia ser lida em latim. Isto dificultava o acesso das pessoas ao que tinha escrito nela. Após a Reforma, a tradução da Bíblia levou a palavra de Deus a todos que buscavam conhecê-la, tornando assim as pessoas livres, vereador Ítalo. Vivemos novos desafios, o mundo segue novas tendências, as pessoas mudam, aparecem novas crenças, mas uma coisa tenho plena certeza, que a palavra de Deus permanece fiel, que a palavra de Deus não muda, não se distorce e continua sendo o livro mais atual e de mais fácil acesso. Tudo ocorreu a partir do entendimento de Lutero, de Calvino, 500 anos atrás, ao lutar para que todos nós, do mais humilde ao mais abastado, pudéssemos ter total acesso à palavra de salvação que encontramos na Bíblia. A palavra viva, a palavra que transforma a vida de um viciado, de um marginal, da vida do mais terrível pecador em uma vida de paz e comunhão com Deus. Deputado Jacó Jacome, no Brasil, de acordo com o último censo, somos uma população de quase 30% de cristãos protestantes ou evangélicos. É um número que não para de crescer. Assim também como em Parnamirim, uma cidade que teve grande participação de evangélicos em sua fundação, como Otávio Gomes de Castro. Hoje somos mais de 50 mil habitantes evangélicos, de acordo com o último censo. Não esqueçamos, pastores e irmãos na fé aqui presentes, e vamos dar continuidade às 5 solas. Solas, no termo latim, são os pilares da reformas, que traduzido significa somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Foi nisso que Martim Lutero acreditou 500 anos atrás e lutou para que seja uma realidade em nossas vidas. Encerro minha fala, senhores e senhoras que estão no plenário, informando que solicitamos, através de indicação 1399/2017, a mesa diretora dessa casa, para que seja formalizado um pedido ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de trazer da exposição em homenagem aos 500 anos da reforma, idealizada pelo deputado Jacó Jacome. Essa exposição está até o dia 31, né, deputado Jacó? Está em exposição na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Nós solicitamos para que possamos trazer para Parnamirim essa exposição e ser exposta aqui na Casa Legislativa do município, para que todos os munícipes possam ter acesso a tão bela exposição. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês, e deixo essa fala como para tentar enriquecer um pouco essa tão brilhante ideia da vereadora Cátia. Então, um abraço e boa noite a todos. Em tempo, convidamos para a extensão da mesa os pastores. Pastor Júnior, da Igreja Internacional Visão de Deus, em Parnamirim, e o pastor George Santana, da Igreja Refúgio da Graça, em Nova Parnamirim.
Senhoras e senhores, ouviremos nesse momento uma saudação pelo excelentíssimo senhor vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Abdene Salustiano da Silva. Boa noite, senhor deputado Alberto, deputado Jacó. Boa noite, senhores e senhoras vereadores. Boa noite a todos os parnamirenses que nos acompanham pela TV. E em nome do pastor Antônio, do Verbo da Vida, ao qual me sinto orgulhoso de ser membro daquela igreja, eu quero saudar todos os pastores aqui presentes, saudar todos que estão aqui. Meus senhores e minhas senhoras, quando se trata da reforma protestante, vereador Cândido, quero parabenizar Vossa Excelência pela propositura para a comemoração desse dia. É um dia que não só aqui, mas no mundo todo se comemora essa data, 500 anos da reforma protestante. Mas é impossível falar da reforma protestante sem falar do autor principal. O apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo exato, no tempo determinado por Deus. Fundou a igreja. E o tempo se passou e a igreja foi desvirtuando o que Cristo ensinou, ao chegar ao ponto de vender a salvação, ao chegar ao ponto de vender perdão dos pecados. Mas Cristo ensinou que para obter a salvação, para obter o perdão dos pecados, só tem um caminho: o arrependimento no espírito e interno. É esse arrependimento. O próprio Cristo também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade. Um certo dia, Jesus emudeceu os saduceus e os fariseus, vindo aquilo, se reuniram. E um doutor da lei chegou para Jesus e perguntou: mestre, entre os mandamentos, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: o maior mandamento da lei é amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E dependemos, nós, todos nós aqui, dependemos desses dois mandamentos para que tenhamos vitória. Seguir a Jesus não significa ser o caminho mais fácil, mas é o caminho certo, é o caminho reto, é o caminho que leva para a glória. Que essa data, esses 500 anos, vereador Cátia, que hoje se levante homens e mulheres com coração desejoso, com daquele mesmo pensamento de Lutero, naquele dia, que foi lá e pregou as 95 teses. Não só na religião, mas em todos os âmbitos, principalmente na política, que denuncie os malfeitos, o que nos incomoda, para mudar essa triste realidade que vivemos nos dias de hoje. Eu não quero me alongar, vereadora, que o tempo está bem avançado, mas eu deixo a santa paz do Senhor para todos nós, que a misericórdia do Senhor nos alcance. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Nesse momento, face à importância deste evento solene, ouviremos uma saudação pelo reverendíssimo pastor Marcelo, da Igreja Batista Zona Sul, em Nova Parnamirim. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa, na pessoa do presidente Abdener e também da propositora da lei, Cátia Pires, e todos que compõem a mesa, os vereadores, pastores, a nossa Igreja Batista Zona Sul que está aqui presente, o coral, amigos de outras igrejas, que Deus abençoe todos vocês. Para mim essa data é muito importante por duas razões. Primeiro, pelo dia da reforma, que é fantástico esse dia, né? Mas eu poderia colocar a reforma em segundo, porque também amanhã, dia 31 de outubro, é aniversário da minha esposa. Então é um dia muito importante para mim também por causa disso. Mas, como já foi muito enfatizado aqui sobre Martinho Lutero, sobre um pouco da história, eu vou tentar ser breve, até por causa da hora que se avança, mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus e trazer algumas lições para a nossa vida. Foi falado aqui um pouco da história, e eu acho que foi o Abdener que falou agora, disse: nós precisamos falar do Deus da história. Martinho Lutero foi um grande homem, Martinho Lutero foi um grande homem usado por Deus para fazer a reforma protestante. Como bem foi falado aqui, ele não queria rachar a igreja, mas o que havia por trás de Martinho Lutero era o Senhor da igreja, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele agiu, fez milagres, fez várias coisas através do poder do Espírito Santo. E eu queria falar um pouco do Espírito Santo hoje. Eu queria ler um texto que se encontra em Atos capítulo 16, a partir do verso 6. E aí vocês vão entender um pouco do que eu quero falar. Vou tentar, já de ser breve, mas a importância desse dia, a importância da ação do Espírito Santo para que nós estivéssemos aqui nesse dia. Atos capítulo 16 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Veja bem, é bem claro aqui. Paulo queria ir para um lugar e o Espírito Santo não permitiu. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Verso 8: então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão da qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo teve um sonho, uma visão de que um homem da Macedônia pedindo para que ele atravessasse o mar e fosse para a Macedônia. Paulo queria ir para a direita, o Espírito não deixou. Paulo queria ir para a esquerda, o Espírito não deixou. E Paulo teve um sonho, uma visão de um homem de frente: atravesse, siga em frente. E diz a Bíblia no verso 10 de Atos 16, que depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas. Provavelmente Lucas também foi com Paulo na viagem. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os seus e da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? O que é que Atos capítulo 16, o que é que esse texto de Atos capítulo 16 tem a ver com a reforma protestante?
que é que tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem tudo a ver. Paulo ele tinha um plano missionário de ir para a Ásia, e o Espírito Santo o impediu. Paulo foi sensível à voz do Espírito, ele era o líder daquele grupo missionário que iria para a Ásia, e o Espírito Santo o impediu. Como eu disse, ele queria ir para a direita, o Espírito Santo disse não. Ele queria ir para a esquerda, o Espírito Santo disse não, e ele teve uma visão de Deus de siga em frente, atravesse o mar. E atravessando o mar, chegando na cidade de Filipos, era o Ocidente. E aí começa a clarear na nossa mente por que o Evangelho chegou até nós. Porque talvez até hoje, no mundo asiático, ainda há tantos deuses e há tanta resistência à pregação do Evangelho. Está aqui uma grande resposta. Paulo atravessou o mar Egeu e foi para Filipos, que era a principal cidade naquele distrito, e pregou, interessante, pregou para um grupo de mulheres, e a primeira mulher que se converteu era uma asiática. Parece até engraçado, né? Paulo queria ir para a Ásia, Deus não deixou. Paulo vai para a Europa e prega para um grupo de mulheres, e a primeira que se converte é uma asiática. E aí eu faço uma pergunta para você: se Paulo não tivesse sido sensível à voz do Espírito Santo, será que nós teríamos ouvido a palavra do Evangelho? Ou será que nós viveríamos numa cultura de de milhares de deuses? Ano passado eu estive num congresso na Tailândia, e eu fiquei impactado, conheci muitos indianos. Quem estava organizando o congresso era um indiano, e eu fiquei impactado quantos ídolos, quantos deuses tem na Índia, na própria Tailândia. Você vai para um cinema na Tailândia, o rei é tido como um deus. Tem uma hora do filme que você está assistindo o filme no cinema, para o filme e passa um vídeo de 5 minutos da vida do rei, como ele está brincando com o cachorrinho dele em casa, e você tem que ficar de pé assistindo o vídeo. Depois o filme volta, depois você senta. E quando Paulo tem coragem, é sensível à voz do Espírito, atravessa o mar Egeu, vai para Filipos, para a Grécia, para tantos lugares, Roma, Espanha, o Evangelho se espalha no Ocidente. Nós podemos dizer que chegou até nós esse Evangelho porque Paulo foi sensível à voz do Espírito Santo. Pastor, o que é que tem a ver isso com a reforma protestante? Tem tudo a ver. Porque a partir da sensibilidade do apóstolo Paulo à voz do Espírito Santo, a Europa, ela abraçou o Evangelho. E aí entra um pouco do que a vereadora disse que eu ia falar. A influência da igreja cristã no mundo, na criação de escolas, de universidades, de hospitais, de orfanatos. Hoje que a igreja tem sido tão atacada, vereadora, por causa de tanto mau testemunho, de tantos crentes, alguns até políticos, que nos envergonham, que nos enojam inclusive. Os cristãos que deveriam dar exemplo muitas vezes na política, às vezes são aqueles que estão estampados nos jornais com escândalos, esquecendo do que um grande reformador, Abraham Kuyper, que foi um político holandês, dizia uma coisa: não há 1 centímetro embaixo da terra do qual Jesus Cristo não diga é meu. Esse homem defendia a tese do que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se eu faço tudo para a glória de Deus, eu vou ser um político para a glória de Deus. Se eu faço tudo para a glória de Deus, eu vou ser um bom professor para a glória de Deus. Eu vou ser o melhor padeiro para a glória de Deus. Eu vou ser o melhor vereador, o melhor deputado, o melhor presidente para a glória de Deus. Nós precisamos entender essa mensagem que partiu do Ocidente, que partiu, claro, da Bíblia, mas influenciou o Ocidente e influenciou o mundo todo. E aí, passando a ideia da reforma, não vou tratar sobre
especificamente sobre a reforma, porque já foi muito falado, eu queria trazer para Parnamirim. Paulo foi sensível, Paulo foi para Filipos, Paulo plantou a primeira igreja na Europa. Eu costumo dizer lá na igreja brincando que a primeira igreja batista da Europa, aí o da Assembleia pode dizer, o da Deus e Amor pode dizer da sua igreja, mas a primeira igreja batista na Europa foi na cidade de Filipos e só tinha mulher na igreja. E rapaz, Deus é tão bom que usa as mulheres, que as mulheres têm uma coragem desbravadora, e expandiu para toda a Europa a partir da igreja de Filipos. Então, de Filipos na Europa, a reforma foi a partir da Alemanha. Da Alemanha e de toda a Europa, a Inglaterra surgiu com os puritanos, que entraram e se influenciaram no governo para acabar com a escravidão, para se preocupar com os pobres. Na Holanda também teve isso. Depois, essa turma de Inglaterra e Holanda foi para os Estados Unidos como missionários, plantaram igreja nos Estados Unidos, influenciaram os Estados Unidos, acabaram com a escravidão nos Estados Unidos. É interessante que nos Estados Unidos, quem acabou com a escravidão foram os crentes, influenciados pelo Ocidente, pela Holanda, pela Inglaterra. Mas quem queria permanecer com a escravidão nos Estados Unidos? Também os crentes. O estado da Virgínia contra todo o país, brigando entre eles naquela famosa guerra de secessão. E o que é que isso tem a ver com Parnamirim? Quero chegar aqui no nosso país, na nossa cidade. Parnamirim foi muito influenciada pela reforma protestante. Segunda Guerra Mundial, os americanos estiveram aqui, filhos da reforma, filhos da Holanda, filhos da Inglaterra, filhos da Alemanha, estiveram aqui na Segunda Guerra Mundial, porque Natal, Parnamirim, Trampolim da Vitória era a cidade aqui nessa região mais estratégica para viajar para a África. E é interessante que a Alemanha queria invadir isso aqui, e os americanos chegaram primeiro com mais de 10.000 soldados. Só que entre esses soldados, muitos batistas, influenciados pela reforma. Nós temos um lema na Igreja Batista que para onde vai um batista, vai um missionário. Então, se não tem igreja, abra uma. Então, muitos soldados americanos que chegaram aqui em Parnamirim, em Natal, plantaram igrejas, e nós devemos honrar várias igrejas, seminários, Igreja Batista Regular, Igreja Batista da Convenção. Tem aqui no Elim, na Lagoa do Bonfim, tem esqueci o nome agora, é o Elim mesmo o nome. Elim, que era um acampamento dos soldados americanos, e também cemitério de mortos da Segunda Guerra. Quando eles foram embora, deixaram para a Igreja Batista Regular, Seminário Batista Regular. Então, vários, tanto regular quanto da Convenção Batista Brasileira, foram fundados por americanos vindos aqui para a Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso? Que a reforma abençoou nossa cidade. E esse dia é muito especial, porque honra aqueles que labutaram, que vieram aqui, que pregaram o Evangelho, que plantaram escolas, que ontem tivemos o pastor Paulo Fagiani pregando a nossa igreja, influenciado também. Teve uma grande escola aqui em Natal chamada Bereano, que muitos aqui conhecem, influenciou muitas vidas. Então, ou seja, gente, esse é um dia muito especial. Amanhã é um dia muito especial, e que nós devemos celebrar com alegria. É interessante, um dado engraçado, que dizem que em Natal é o primeiro lugar do Brasil, Natal e Parnamirim, a usar calça jeans, a beber Coca-Cola, a falar bye-bye, a falar ok, por causa da influência dos americanos, a maioria cristãos aqui. Claro que teve muitos americanos que vieram para cá e se prostituíram, viviam uma vida devassa. Mas muitos eram cristãos influenciados pela reforma, que plantaram igrejas, que abriram escolas, orfanatos, abençoaram vidas. Hoje temos a missão de continuar pregando o Evangelho, como alguém já falou aqui,
de continuar o legado daqueles que foram ao passado, que vieram no passado. Mas eu quero tirar 2 lições para encerrar esse momento aqui. A história do passado, ela é importante para que nós façamos a nossa missão no presente. O legado da reforma não deve ficar apenas no passado. Ele deve nos impulsionar a ser alguém que honra a Deus no presente, a que glorifica a Deus no presente. Inclusive, de repente, numa data comemorativa como essa, a gente fazendo a ponte como fazemos lá de Filipos, de repente até aqui possa surgir pessoas que Deus está chamando para ir para a Ásia pregar o Evangelho, porque está na hora de ir para a Ásia pregar o Evangelho. O Espírito Santo não deixou Paulo ir, mas o Espírito Santo pode nos convocar a ir para a Ásia. E aí, para finalizar, para mim um dos maiores legados da reforma é a ética protestante e o espírito do capitalismo, ilustrado no livro de Max Weber, que fala muito sobre a matriz cristã evangélica na formação do Ocidente, a ética e a integridade. E eu queria dar uma palavra especial para vocês aqui, uma palavra do coração de Deus para vocês aqui que são políticos. O maior legado que um político pode deixar para seu público é a integridade. Vocês são servos de Deus. Vocês são servos de Deus. Vocês foram chamados para honrar a Deus na cadeira que vocês sentam, para abençoar as pessoas. Não usem isso com manipulação. Não usem a igreja de Deus como massa de manobra, mas glorifiquem a Deus, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe o ministério de vocês, porque ser político é um ministério, porque toda autoridade é constituída por Deus. E que o ministério de vocês seja profícuo, cresça, mas que cresça com relevância e com integridade, servindo ao povo e servindo a Deus. Que Deus abençoe a todos. Teremos agora a última apresentação pelo coral da Igreja Batista Zona Sul, que vai louvar ao Senhor e bendizer o seu santo e excelso nome com a linda melodia Castelo Forte, uma das mais ricas expressões do louvor de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém, para a glória e edificação do nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos ao vivo, através da Rádio e TV Câmara, na sessão solene ao Dia Municipal da Reforma Protestante, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, sob a presidência do vereador Abdene Salustiano da Silva, vice-presidente dessa Casa Legislativa, e da propositura da vereadora Kátia Pires.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A presidência desta Casa Legislativa e a vereadora propositora agradece a presença das autoridades já constituídas e já mencionadas por esse cerimonial e também as autoridades eclesiásticas aqui representadas. Sintam-se todos em lugar de destaque. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora propositora Kátia Pires. Creio que, como eu disse no início, que o Espírito Santo iria conduzir essa sessão. E não resta dúvida que ele permanece entre nós. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Marcelo pela excelente palestra, pela palavra magnífica que proferiu nessa noite. Agradecer aos deputados que aqui estiveram, ao presidente Abidente Salustino. Agradecer aos vereadores que estão aqui, já nominados. Agradecer nominalmente a cada pastor e pastora que estão aqui. Eu quero agradecer ao pastor Joel Bezerra, da Igreja de Cristo Boa Esperança. Agradecer ao pastor Kleber Júnior, da Igreja de Cristo da Cidade Verde, meu amigo da minha família, e a sua esposa, irmã Fátima, que está aqui. A missionária Valéria, que é minha irmã de sangue, irmã em Cristo. Ao irmão Edilson, da Assembleia de Deus de Madureira. Já falei da irmã Fátima, a esposa do pastor. Ao pastor Cleidson, é isso? Cleidson Lopes, da Assembleia de Deus de Anápolis. Williams França, pastor da ADEPAR. Representante, pastor Elinaldo. Pastor presidente, eu não estou conseguindo ler bem, me perdoe se o nome não é esse. Gesbaldo do Nascimento. Pastor Geraldo Magela Júnior, presidente da Ação Profética. Pastor William dos Santos, da Igreja Batista em Vale Dourado, em Natal. Igreja Batista em Parnamirim, pastor Alberto Saraiva. Ana Cristina Lisboa, Ministério Internacional da Visão de Deus, é a pastora. Pastor Severino Fernandes. Pastor Eliomar Fonseca da Silva, da Igreja Presbiteriana Renovada, Zona Sul. Pastor Josenildo Bezerra de Araújo, da Igreja Presbiteriana Renovada. Presbítero João Paulo, da Rosa dos Ventos, da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Antônio Lira, da Igreja Verbo da Vida. Pastor Francisco das Chagas, da Igreja Batista de Cepos Rosado. Pastor Márcio Luiz, da Primeira Igreja Batista em Parnamirim. Pastor José Arimateia, da Assembleia de Deus Madureira. Presbítero Domingos Bezerra, da Assembleia de Deus de Rosa dos Ventos, 2. Missionário Severino Basílio, da Assembleia de Deus Rosa dos Ventos, 2. Pastor Arthur Isaac, da Igreja Batista Zona Sul. E também quero fazer um agradecimento especial ao irmão Geilson, da Assembleia de Deus, nosso amigo, que voluntariamente saiu com os convites, pastor Marcelo, entregando de igreja a igreja. Agradecer também à equipe do nosso gabinete, que também se dedicou há 2 semanas em realizar toda a parte de mídia, de convites, e estão até aqui nesse momento nos ajudando. Agradecer a todos mais uma vez, desejar que a paz do Senhor os leve para casa e estejam com todos durante toda a noite. E, enfim, passar a palavra ao nosso presidente para que ele encerre a nossa sessão. Muito obrigada. Já também queremos convidar, o nosso Eliseu aqui está nos lembrando,
Amanhã nós teremos o nosso encerramento da campanha Outubro Rosa. Também foi uma lei da nossa autoria em 2007, quando a gente já se preocupava em contribuir de alguma forma com a prevenção do câncer de mama aqui nesta casa. E nós passamos o mês inteiro fazendo grandes eventos e lançamos a campanha do lenço. Altivane está ali, lá em Pium, e aderiu. A campanha do lenço solidário. Então, deixamos caixas em várias instituições e amanhã será um dia inteiro de palestras com o professor de atividade física, uma palestra com a coach feminina de que tenta elevar a autoestima das mulheres que estão passando pelo processo da quimioterapia. Teremos o nosso caminhão de mamografia, que é um projeto, um convênio do governo federal com o município de realizar mamografias nos bairros. Ele passou uma semana aqui, retorna amanhã para a gente concluir mais uma etapa de mamografias. E também Dr. Flávio Rocha, que é o mastologista e presidente da Associação de Mastologia do Rio Grande do Norte, ele vai estar aqui já para analisar 40 mamografias que já foram feitas nessa campanha. E ao final nós vamos ter um desfile já com as meninas, posso chamar assim, as nossas queridas amigas que venceram o câncer, que estão dedicando um tempo para incentivar outras mulheres que é possível vencer o câncer, e que elas vão desfilar já com os seus turbantes na cabeça, mostrando que a mulher, mesmo fazendo a quimioterapia, ela também pode ficar linda. Então, convido a todos e a todas as mulheres para participar conosco amanhã, o dia inteiro. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Quero agradecer a todos que aqui fizeram presente. Dou por encerrado a presente sessão e que Deus continue nos abençoando com sabedoria. Em tempo, eu quero parabenizar já a esposa do pastor Marcelo, Geise, amanhã. Já podemos convidar todos para fazer uma foto e já podemos cantar antecipadamente os parabéns para ela.